Olá pessoal, a paz do Senhor, sou o professor Júnior Queiroz. Esta é a aula de número 4, a matéria é a número 1, Introdução Bíblica do curso básico em Teologia do Seminário Eira Cristã, que se situa em Goiânia, estado de Goiás, mantido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América. Hoje vamos para o capítulo 9, né, como estudar a Bíblia, né? Bom, o tema desse capítulo é muito abrangente. O objetivo específico, né, se limita, porém, a pontuar formas, práticas de leitura, de análise, de estudo, de compreensão, de interpretação da palavra de Deus. Tá? O estudante de teologia precisa se equipar com estratégias pedagógicas capazes de lhe ajudar a ler, compreender, interpretar a Bíblia com segurança, com convicção dentro do próprio curso e depois na extração da palavra para pregar, para o exercício do seu ministério, etc., tá? Para a utilização. Por causa disso, essa disciplina se torna indispensável para o estudante de teologia. Tá? Então, vamos primeiro ver alguns erros ao estudar a Bíblia. Tá? No finalzinho da página 67, né? Erros ao estudar a Bíblia. Devido a essa possibilidade de erro, né, listam-se então alguns princípios que ajudam a leitura e evita cair em gafes e problemas de compreensão, né, as observações que se fazem, no entanto, não representa conteúdo de hermenêutica, de interpretação de texto, etc. Né? Hermenêutica a gente vai ver na outra lição, né? Orientações gerais, então, são apenas pertinentes à leitura e ao manuseio geral da palavra de Deus, da Bíblia, tá? Não deixando, é claro, de utilizar alguns princípios aqui. Número 1, espiritualizar o natural. Todo texto tem um sentido original primário correto, tá? Quando o leitor alegoriza, ele pode alegorizar, você colocar isso numa figura, né? Você colocar isso de uma forma não real, abstrata, né? Alegorizar. Pode cometer erro grave de distorção do sentido, né? E ao invés de entender, distorce, muda, altera, tá? A espiritualização vai além da semântica, né? Além do que está escrito, né? Ultrapassa a verdade, busca o inexistente, se apoia no vazio, né? Estou dizendo que a pessoa não pode espiritualizar o natural, porque o natural é natural, o espiritual é espiritual, né? E se eu pegar e espiritualizar todas as coisas ali, eu vou me apoiar no vazio, no nada, e às vezes vira heresia. Isso nós chamamos de exegese, não exegese. Exegese é a imposição de sentido, né, de um texto, né? Impor um sentido que o texto não teria naturalmente, tá? Segundo erro, materializar o espiritual. Primeiro, espiritualizar o natural. Segundo, materializar o espiritual. Cada texto tem a sua natureza, o seu gênero literário, o seu contexto, o seu paralelo, o seu motivo, tá? E mensagens, objetivos. Então, logo, assim como não se deve espiritualizar o natural, também não é correto materializar o que é espiritual, tá? Então, devemos observar o texto e interpretar da forma correta, sem tentar lhe impor sentido, que é a exegese, tanto num caso quanto no outro, né? Impor sentido errado, e nós chamamos de exegese. Evitar versículo de prova. Por quê? Essa prática atende interesse do leitor, né? E não de expor o sentido original do texto, conforme determinado por Deus através do autógrafo. Autógrafos são os originais, que nem existem mais, nós já falamos disso, né? Esse costume representa colocar palavras na boca da Bíblia e forçá-la a dizer o que se quer ouvir, né? O que configura um erro grave, né? O cristão tem que ouvir o que Deus quer falar para ele e nunca deve determinar o que se deseja ouvir. Esse é um caso das justificativas para se preferir sermões expositivos, porque nos sermões expositivos procuramos estudar e depois interpretar e depois repassar o texto no sentido que ele foi produzido ali, né? Procuramos, investigamos isso primeiro, né? E não tentando provar, né? Colocar versículo de prova para atender a esse ou aquela expectativa, tá?
4, forçar a promessa ou as promessas de Deus. Em Mateus 28:20, não está escrito que Jesus promete estar com todas as pessoas, e sim, nesse texto aí está dizendo com exclusividade, ao lado dos discipuladores. Ele diz, portanto, ide fazer discípulo em todas as nações, e eis que eu estou convosco. Convosco quem? Com os discipuladores, que estão fazendo discípulo ali. Tá? A promessa não está aberta aos negligentes, né, que não fazem a vontade de Deus, nem generalizada a todos os cristãos, né? Então temos que tomar cuidado ao ler a Bíblia e usar cada texto dentro da sua limitação. Estou na página 69, tá? 5. Tomar os textos do Antigo Testamento e aplicar sem confirmação no Novo, tá? Texto do Antigo Testamento no Novo é um problema, porque existe uma diferença muito grande. A gente vai passar o curso todo falando sobre isso, tá? Muitos usam indevidamente o texto, né, por exemplo, de Deuteronômio 22:5, para proibir a mulher cristã de usar calça comprida. Então, por que a pessoa acha que a mulher não deve usar calça? Por causa de costume, por causa de uso, porque a igreja, isso, aquilo, mas eu não posso pegar isso e colocar isso como se estivesse na Bíblia. E esse texto aí que fala que não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor, etc. Tá? Tá tentando forçar, colocar que calça é roupa de homem, não roupa de mulher, mas tem calça feminina e calça masculina, né? Então, eu não posso forçar a barra. Não estou discutindo aqui se é bonito, se não é, se é adequado, se não é isso. Nós estamos discutindo o que está na Bíblia e o que não está. Eu não posso pegar uma coisa dessa e colocar, simplesmente inserir na Bíblia e falar, não, isso é bíblico, né, é pecado e está na Bíblia e etc. Então, eu estou usando esse texto como base, mas tem muitos outros casos aí, tá? Não é só esse caso aí, não, né, da pessoa pegar o texto e forçar a interpretação, né, do Velho Testamento, e força a sua inserção no Novo Testamento. Outro erro é ignorar o sentido normal do texto em favor de interesse particular, tá? É comum pessoa desavisada utilizar textos agradáveis a ele, ou ao interesse dele, né, sem observar nenhuma regra de interpretação, né? Mas o contrário, proceder à aplicação aleatória conforme a conveniência desse ou daquele, né? Então, tem gente que faz isso daí, né? E nós temos que investigar o sentido normal, natural do texto e aplicá-lo de forma responsável, tá? Estou no final da página 69, pulei para 70, 7. Impor sentido ao texto contrário ao que diz o contexto. Então, dentro do contexto, aquele texto está dizendo, né? Então, eu tenho que olhar o contexto e utilizar dentro daquele contexto. Eu não posso impor sentido o texto fora do contexto, tá? Também é exegese, tá? E isso, segundo alguns chamam isso de pretexto, né? Esses intérpretes não se dão à tarefa de investigar o sentido pretendido pelo escritor, não por ele o leitor, tá? Ou por Deus, né? Porque o escritor é inspirado por Deus, para fazer a aplicação com segurança desse texto. A preguiça de pesquisar e confirmar a verdade costuma influenciar cristãos negligentes que acabam caindo nesse erro aí. 8º, garantir significado de texto bíblico com base em apenas uma tradução. A Bíblia é toda inspirada por Deus, mas as traduções são produzidas por profissionais, por seres humanos, por isso sujeita a erros, né? Como nós temos os autógrafos, que não existe mais, nós temos várias cópias, né? Várias cópias manuscritas, que já é sujeita a erro, porque um fez uma cópia, outro fez a outra cópia, são pessoas, seres humanos, e, portanto, sujeito a erro. Depois disso, ainda se traduz para a língua, né? Pega da língua original e traduz. E outra tradução, então pode haver erros, sim, pequenos erros. Estou dizendo que sejam erros significativos, grandes, mas pequenas diferenças constam, sim, né? Porque foram feitos por seres humanos. A inspiração plenária da Bíblia vale para os autógrafos, que são os originais que já não existem. Ok? Número 9, afirmar o sentido de um texto só porque muitos pregadores famosos afirmam, né? Então a gente vê os pregadores famosos fazem uma afirmação e daí a pouco está todo mundo fazendo aquela afirmação e não confere na Bíblia. Isso não é base para garantir entendimento na Bíblia, né? Se faz necessário agir como os de Bereia, os bereanos, né?
conforme Atos 17:11, que ia lá e conferia na palavra se é aquilo mesmo que está escrito e investigava direitinho, tá? E Paulo até os elogiou por conta disso, desse cuidado que eles tiveram, tá? Página 71, número 10. Afirmar que tudo que se pedir usando a frase em nome de Jesus alcança a resposta, tá? Erro muito comum também. Esse conceito não pode ser registrado como correto, principalmente se a pessoa entender que pronunciar a palavra em nome de Jesus seja suficiente para ter sucesso nas suas orações. Não é isso que a Bíblia ensina, tá? Orar em nome de Jesus significa orar de acordo com o que Jesus deseja, de acordo com a sua vontade. Até na oração tem isso, seja feita a tua vontade, tá? Não com o que almejamos nós mesmos. Então, reivindicar o direito de resposta com base nesse texto aí de em nome de Jesus, né? Sem viver submisso a ele, é tolice, é meninice e até ignorância, né? Eu não posso simplesmente eu dar a ordem e falar, não, é isso aí em nome de Jesus, e fazer qualquer coisa ali, de qualquer forma, sem conhecimento, sem critério. Não, né? Seria meninice e tolice da minha parte, né? Então é um erro comum também. Na página 72, número 11. Entender a letra que mata, como 2 Coríntios, está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, que a letra mata, como sendo o estudo secular, essa letra que mata. Essa interpretação é viciosa, né? É que muita gente faz, mas o texto não afirma isso. Esse texto aí, né, em confronto está dizendo que é um confronto da antiga com a nova aliança, né? A letra citada no texto referido não é o estudo secular, mas é a lei de Moisés, que mandava matar, né? Que mandava apedrejar, né? A alma que pecar, essa morrerá e tal. E ao contrário do Espírito que vivifica, que é Jesus, né? A nova aliança, que promete vida eterna, né? Que dá vida e vida com abundância, né? Que esse Espírito mencionado aí é Jesus Cristo, Redentor misericordioso. Então, a letra que mata é aquela, a lei mata, né? Mas Jesus vivifica, mas Cristo vivifica, mas o Espírito vivifica. Então, está falando da Bíblia mesmo, não é de secular, não é de estudo secular, não é nada disso não, tá? É um erro comum também. Ponto 9.2, né? O item 9.2 está na página 72. Condições para ler a Bíblia. Tem mais umas condições aqui ainda, né? A Bíblia requer critérios especiais para quem lê esse livro, para quem estuda esse livro, né? Ler, entenda-se estudar, tá? Quem estuda a Bíblia precisa crer na sua mensagem. Para que ele possa compreender a mensagem, ele tem que crer nela, né? É muito diferente de estudar num livro secular, que não tem essa exigência, né? A pessoa pode afirmar uma coisa que ele não está muito convencido daquilo, no secular, mas na Bíblia não. Na Bíblia seria uma hipocrisia, né? Ele tem que, para estudar, entender e aplicar aquilo, ele tem que crer, tá? Na página 73, o segundo item, diz assim, a Bíblia só pode ser entendida com segurança através da ajuda do Espírito Santo, que foi quem inspirou ela, né? O próprio Espírito Santo dá o entendimento e faz com que a gente possa compreender melhor os textos bíblicos aí, tá? Sozinho, sem ter essa consciência de dependência, sem fazer essa oração, seria meio difícil a pessoa compreender a Bíblia. Terceiro, a Bíblia é bem entendida pelos crentes espirituais, né? Os naturais, materialistas, ou apenas intelectuais, filósofos, etc., carnais, rebeldes, né, contra a verdade, não entendem as coisas do Espírito. Por quê? Porque parece loucura para eles, né? Elas, as coisas de Deus, se discernem espiritualmente, dimensão em que os naturais não conhecem, tá? Essa listinha toda que eu falei para vocês. Os naturais não entendem as coisas espirituais, por isso que requer que o estudante da Bíblia creia nela, tá? Aí ele deixa de ser natural, ele passa a ser espiritual, né? O espiritual compreende melhor a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, enquanto que os naturais não, tá? Essa pode ser considerada uma condição também, eles chamam de sine qua non, que é um termo em latim que quer dizer imprescindível, né? Indispensável, que é fundamental, né? Para quem quer entender a Bíblia. 4, a Bíblia é compreendida melhor pelos cristãos que têm a vida equilibrada no estudo e na oração, tá? E na obediência a Deus. 3 pontos de equilíbrio aí: estudo, oração, obediência.
né? Obedecendo, a pessoa consegue orar, orando, a pessoa consegue estudar, estudando, ele consegue orar, e orando, ele consegue obedecer, e as três coisas têm que ser equilibradas, tá? Porque quem estuda muito, né, mas não ora e não obedece, ele cai no formalismo, no liberalismo. Quem ora pouco e estuda tem a tendência ao fanatismo aí, né? E pouco estuda, aliás, quem ora, mas não estuda, tem pouco, né? Estuda pouco, isso aí, ele tende ao fanatismo, tá? Então, ele é muito espiritual, ora e tal, mas não tem conhecimento, fanático, né? Ele estuda muito, tal, mas não ora, não tem vida com Deus, ele cai no liberalismo, no formalismo, né? E é um outro perigo, né? Então, o perigo está por toda parte. Tem que haver um equilíbrio no cristão aí, né? Para evitar esses problemas que têm causado problemas para a igreja aí de toda ordem, tá? Quinto, a Bíblia é compreendida mais facilmente por quem vive separado do mundo do pecado e dedicado a Deus em adoração e em serviço, tá? A presença do pecado impede o discernimento da Escritura, porque a Escritura, é produto da mente pura de Deus, enquanto que o pecado tem o poder, tem a habilidade de cegar as pessoas, né? Então, a presença do pecado impede a interpretação da palavra de Deus, tá? 6. A Bíblia é facilmente entendida por quem estuda com o seu espírito humilde, né? Humildemente, com o espírito puro, com o coração aberto e com a atenção voltada para a aplicação, primeiro na gente mesmo. Que tem gente que estuda a Bíblia querendo aplicar o texto nas outras pessoas, né? Fulano tinha que ver isso aqui, para ciclano, tá falando com ele aqui, mas a Bíblia tem que ser primeiro aplicada a nós mesmos, né? A palavra de Deus aplicada a nós mesmos. Fazendo assim, com humildade, com o coração aberto, com o coração puro, nós vamos compreender melhor a Bíblia, que é a palavra de Deus. Na página 75, o sétimo conselho, a Bíblia é bem mais entendida por quem conhece o seu autor, que é Deus, né? Quem se aproxima de Deus pela oração, pelo conhecimento, pelo estudo, né? Vai entender melhor a Bíblia, o que ela quer dizer. Oitavo, no finalzinho da página 75, a Bíblia é mais facilmente assimilada por quem conhece o meio ambiente relacionado com seus escritores, respectivos textos, estudando aí os usos e costumes bíblicos da época, né, matérias relacionadas com seus escritores, né, estudando os costumes, o que acontecia na época, vai ajudar a interpretar, a entender melhor o que aquele texto quer dizer, já que estamos investigando o que o texto nos diz, o que nos diz a palavra de Deus nesse texto aqui, tá? E tem outras matérias afins que são importantes, que são próximas dessa aí, que são importantes também para quem quiser aprender a palavra de Deus. Isso é importante, tá? Está na página 76. Que são gramática, né? Da língua que se estuda, né? Estudamos em português, gramática de português, inglês, gramática de inglês, por aí vai, tá? Da versão da Bíblia que você está estudando, né? Geografia bíblica, para entender o momento, o contexto, a direção e etc. Arqueologia bíblica, né? Que é o estudo das coisas que ficaram ali, né? Desenterrando a história, né? A história de Israel, né? A história antiga, né? A história da igreja, o hebraico, o grego, a hermenêutica, que é a interpretação, né, do texto, né, hermenêutica bíblica, no caso, a exegese bíblica, que é a investigação do sentido natural do texto original, figuras de linguagem na Bíblia, há uma quantidade enorme de figuras, tipologia, tá? Tipos e antitipos bíblicos, tá? Que compara, que se refere a outra, interpretação das parábolas, profecias, milagres e símbolos, tá? Todos esses temas são de grande importância para o entendimento da Bíblia, né? Principalmente porque dão luz, né? E entendimento ao nosso estudo. Então, são coisas importantes, matérias afins que podem ser acrescentadas aí à palavra de Deus, ok? Item 9.4 é como estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, né? É o livro, por excelência, escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Portanto,
Para estudar esse livro tão especial, tão importante, o estudante precisa praticar cuidados e atitudes específicos, né? Apresenta-se as seguintes regras práticas, né? Vamos aqui a umas regrinhas que o autor nos deixou. Eu estou na página 78, tá? Faça primeiro uma leitura geral, começando pelo Novo Testamento, depois toda a Bíblia. Eu costumo ajudar as pessoas que querem começar, começando pelo Evangelho de João, inclusive, né? Lê o Evangelho de João, depois lê os outros evangelhos para comparar o restante do Novo Testamento, depois que lê o Antigo Testamento. Isso vai dar uma ajeitada no entendimento, na compreensão inicial. Porque se começar na ordem, igual a gente lê os outros livros lá embaixo, pode ser que você não entenda o porquê disso vai ser colocado ali. Já lendo o Novo Testamento, que se refere ao nosso tempo, né, e depois comparando com os tempos passados, aí costuma dar um resultado melhor. Tá? É imprescindível conhecer o autor da Bíblia, que é Deus, né? E ter intimidade com ele. Devemos depender de Deus e orar a ele pedindo a sua ajuda. Então, ore e peça a Deus que ele possa ajudar para compreender a palavra. É preciso estudar a Bíblia com inteligência e bom senso, né? É preciso ter inteligência e bom senso para não cair naqueles erros que nós já falamos ali atrás. Devemos procurar primeiro aplicar a sua mensagem a nós mesmos, como já dissemos também, né? E depois aos outros. É necessário estudar a Bíblia com fé no autor da mensagem, tá? Confiando, acreditando no que se está lendo. E também é necessário estudá-lo conscientemente, espontaneamente e amorosamente, né? Com muito amor nós podemos compreender o que Deus quer falar conosco através da Bíblia, através da sua palavra. Na página 79, como manusear a Bíblia. Seja organizado, né, no estudo e nas anotações. Conheça bem as referências bíblicas, né, e aprenda a lê-las e escrevê-las corretamente dentro do padrão adotado por escritores que sirvam de modelo. Tá? Como ler e escrever referências bíblicas. Né? Mateus 3,16, você vai ler assim, vai ser escrito assim, MT, que é Mateus abreviado. Você tem que aprender as abreviações de cada livro. Aí no material tem mais embaixo, você vai ver, tá? Abreviação, cada livro abreviado em 2 letras. Por que isso? Porque você vai encontrar nos livros, né? nas anotações, nas pesquisas que você vai fazer, você vai aprender, vai encontrar essas anotações dessa forma aí. Né? Então, eu quero escrever Mateus 3,16. Mateus, eu coloco MT, que é a abreviação. 3 se refere ao capítulo. Ponto 16. Esse ponto separa o capítulo do versículo. Antigamente usava 2 pontos, né? Então, se você pegar um livro antigo, tudo vai ter 2 pontos aí entre o 3 e o 16, tá? Mas, normalmente, as editoras, os livros modernos, todo mundo usa essa anotação. 3.16, ou seja, capítulo 3, versículo 16, tá? E também eu posso usar a vírgula para separar. Vamos supor aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e versículo 16. Então, primeira carta aos Coríntios, né? Ou primeira aos Coríntios, então é 1 Coríntios, né? É primeira aos Coríntios, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou primeira aos Coríntios, tá? Capítulo 2, ponto. Então, já colocamos o capítulo, né? Ponto. 14,16. 14 é o versículo inicial, vírgula. 16 é o último, né? Então, é o 14 e o 16. Eu costumo colocar que a vírgula significa e. Esse, e aquele, e o outro. Posso colocar e encadear quando eu quiser. Se eu quisesse, no entanto, colocar do 14 até o 16, ou seja, 14, 15, 16, eu usaria um hífen. O hífen é até, né? Então seria 2, que é o capítulo, ponto, 14, que é o primeiro versículo, hífen 16, que é o último. Então seria capítulo 2, do versículo 14 até o 16. Se eu colocar a vírgula, 14 e o 16. Tá? Então a anotação é feita dessa forma, a anotação bíblica é feita dessa forma, para você não se perder aí. Tá? Ainda também se usa
o ponto e vírgula para separar uma referência de outra. Eu quero colocar aqui Efésios 2,17, ponto e vírgula, 4,16, o Efésios ainda, capítulo 4, versículo 16. Depois outro livro, Filipenses, FP, ponto e vírgula para separar cada uma das referências, tá? De capítulo eu separo, tá? Então eu coloco o número do capítulo, pontinho, número do versículo ou versículos, ponto e vírgula, a outra anotação e assim por diante. Posso encadear isso aí, como você vai ver aí no seu material mais abaixo, tá? Outra coisa usada também é o S e o SS, né? A letra S junto de um versículo indica o versículo seguinte, né? Então, eu tenho lá Mateus, capítulo 9, versículo 35. Aí eu coloco um S, né, o versículo seguinte. SS, versículos seguintes, né? Que seria S no plural, mais ou menos assim, tá? Então, também se usa isso daqui, né, nas anotações de capítulo e versículo. Item 9.9, página 83. Vamos lá. Revelação geral especial de Deus, a geral e a especial, né? São duas revelações para a humanidade, tá? Nós temos a revelação geral e temos a revelação especial. Esse assunto parece distinto, né, dos itens anteriores, mas também representa auxílio à interpretação. Desde a criação, Deus vem falando ao homem, tá? Então, a revelação também se refere à interpretação que a gente quer falar aqui, que a gente está falando, tá? Primeiro, a revelação geral. Revelação geral, ela acontece de várias formas, né? Vamos colocar aqui as três formas. Primeiro, Deus se revela na natureza, é uma revelação geral, revela para todo mundo, né, na natureza. Primeiro livro, né, de Deus, né, é a natureza, né? Primeira a ordem, né, a orientação que a gente aprende a entender e a ver Deus é o cosmos, né? É o universo. O cosmos é o universo em sua totalidade, desde o micro-organismo até os planetas que tem por aí, tá? Né? O mundo, o conjunto de vegetais, conjunto de animais, incluindo o homem, a terra, tudo que foi criado, né? Salmo 19 fala disso, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, tá? Então, a primeira grande revelação de Deus está na natureza. Segundo, na consciência que chamamos de consciência universal, capacidade interna própria do homem para ver os seus erros e acertos, tá? A consciência do homem é que dispara lá a campainha e fala para ele do certo ou do errado, dentro daquilo que ele aprendeu, dentro daquilo que ele recebeu ali, tá? Então, nós temos a consciência que é revelação de Deus para nós, que é um atributo de Deus dado a nós, para que nós possamos saber se estamos errados. Então, quando a pessoa faz coisa errada, ele sabe que está fazendo a coisa errada com base na própria consciência, não só na informação recebida, tá? Dentro dele ele já tem aquela consciência. Pode até negar a sua consciência, mas ele tem, né? Então, a natureza, a consciência, depois a história geral, é uma revelação geral de Deus, né? De forma geral, para todos os homens, Deus se revela na natureza, se revela na consciência das pessoas e revela na história geral, né? Que é um registro dos fatos, incluindo as ações de Deus e tal, todas as coisas que Deus fez. Isso é uma forma de revelação de Deus, tá? Daí vem para especial, na página 84. Revelação especial. Né? Primeira grande revelação especial, a Bíblia, que é o livro maior, é a palavra escrita, ela é inspirada por Deus, como já vimos aí atrás, tá? Jesus Cristo, o Filho, é a expressão viva da palavra, é a imagem do Deus vivo, do Deus poderoso, então é uma revelação especial de Deus. Tá? O Espírito Santo, né, que é o consolador, é o guia da igreja, é o revelador das verdades, é o que nos instrui, que nos acompanha. Tá? Depois, a igreja também é uma revelação especial de Deus, é o povo de Deus, né, o povo especial, escolhido, né? A igreja não é o prédio, não é o local, é as pessoas, tá? Então, a mensagem prática do viver diário, na linguagem do povo, né, é uma revelação especial de Deus também. Tudo bem, partindo desses princípios, né, da especial, que é a Bíblia.
que é a Bíblia, né? Então, nós temos que ter um conceito disso em nós, porque é através dos conceitos que nós entendemos Deus, tá? Essa pergunta pede uma resposta especial, porque a Bíblia não é um livro comum, né? Pelo contrário, por excelência, é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, recebe diferentes nomes em suas próprias páginas dentro da própria Bíblia, tá? Então, a Bíblia é o livro da revelação de Deus no trato com a humanidade, tá? É um livro que tem o conhecimento de Deus inscrito, né? Aquilo que ele quis revelar, tá? Seu autor é Deus, o seu assunto principal é Jesus, né? O amor de Deus e a salvação dos pecadores. Seu intérprete verdadeiro é o Espírito Santo, que a inspirou, inclusive, tá? Ela foi escrita por uns 40 homens, né? De idades, profissões, em lugares, em épocas diferentes, num período de 16 séculos. Isso deu mais ou menos 1616 anos, 16 séculos, tá? Né? Foi lá de 1520 antes de Cristo, né? Através de Moisés, escrevendo um livro de Jó, né? Supondo que seja Moisés, até 96 depois de Cristo, onde João, o apóstolo, escrevendo o Apocalipse, finaliza suas páginas, né? Esse período deu aí 16 séculos, né? 1616 anos, mais ou menos, em torno de 40 homens, né? Que escreveram assim, né? Assim como os soldados precisam saber usar suas armas, manusear suas armas como ferramenta de trabalho na guerra, da mesma forma o cristão, ele carece desse conhecimento em relação à Bíblia. Ele tem que conhecer a sua ferramenta de trabalho, né? Ela orienta, ela ajuda a pessoa a vencer o mal, né? E a praticar e ensinar bem a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está ali, descrita de forma bem inteligível, tá? Esse grupo crê, né, na inspiração verbal plenária, plena, inerrante, né, da Bíblia como única regra infalível e normativa para a fé, para a vida, né, o caráter cristão, o ministério a partir desse juízo. Não se deve atribuir erros à Bíblia, tá? Porque ela foi inspirada, nós chamamos de Theopnestos, tá? Soprada por Deus, segundo Timóteo capítulo 3:16 fala isso, toda a escritura é divinamente inspirada, tal, tá? Pelo Espírito, inerrante, fiel, preservada milagrosamente por Deus, sendo totalmente confiável, né? A preservação da Bíblia é algo milagroso, é algo maravilhoso, inexplicável, né? Porque são materiais orgânicos e de fácil deteriorização, e acaba que esse material não se deteriorou, né? E Deus preservou, então, a Bíblia para nós, e ela não tem erros. Lembrando que a inspiração plenária vale para os autógrafos, para os originais, tá? As cópias são sujeitas a pequenos erros aí, tá? Na página 86, todo cristão deve observar a seguinte regra com relação à palavra de Deus. Primeira, não aumentar nenhuma verdade doutrinária. Deus não precisa de sua ajuda aí para aumentar nada. Segunda, não omitir nenhuma verdade doutrinária. Não pode se cortar pedaços dela para favorecer isso ou aquilo, para não melindrar, para a pessoa não ficar chocada, nada disso. Terceiro, aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é, em sua totalidade. Inclui as duas de cima nessa terceira, né? Quarta, não impor opinião pessoal para interpretar e aplicar a Bíblia, mas se submeter às regras de hermenêutica, que é a interpretação bíblica. Nós vamos ver isso numa matéria específica. Quinto, aperfeiçoar a crença na Bíblia e sempre que houver necessidade defendê-la como a palavra de Deus diante dos críticos, dos céticos, dos incrédulos e etc, etc. Tá? Cada versículo da Bíblia deve ser interpretado à luz do teor geral de toda ela, né? Cada versículo se enquadra no teor geral dela a partir do seu contexto imediato. Portanto, nenhum versículo, por menor que seja, deve ser interpretado isoladamente, fora do contexto, fora do estudo geral da Bíblia, porque ela tem princípios gerais que precisam ser observados por todos os seus estudantes, os seus leitores. Página 89, capítulo de número 10. Vamos dar uma adiantadinha aqui. Preservação da palavra de Deus, né?
Aqui, a preservação, né? 1 Crônicas, desculpa, capítulo 16, verso 15, lá no Velho Testamento, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, olha só. Né? Ele, o próprio Deus, preservou, e a preservação está escrito na palavra também. Lá no Salmo 12, vou ler só esses dois, tem uma listinha aí, você pode ler ela para apurar isso melhor. Capítulo 12, verso 6 a 7, as palavras do Senhor são palavras puras como prata, refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração e os livrarás para sempre. Então, a palavra de Deus, ela, por si mesma, né, por próprio Deus, ela é preservada. Depois do quadro, aí fala do criticismo, né, do criticismo, de crítica, tá? O respeito do criticismo textual, que é uma ciência infinitamente menor do que a iluminação do Espírito Santo, né? Porque o crítico textual, ele é um gênero humano, né? É um profissional humano, uma pessoa que tem a habilidade de criticar o texto de acordo com critérios humanos, mas isso é muito inferior à iluminação espiritual que se tem, né? Através do Espírito Santo. Pode-se afirmar que o criticismo, tem substituído a direção de Deus em muitos trabalhos cristãos racionais, tá? Através da escrita de Comte, né? Augusto Comte, esse filósofo causou grandes danos à igreja, porque essa crítica textual entrou no meio dos teólogos, no meio da igreja, através do ensinamento do escrito de Comte, tá? O filósofo criou uma teoria evolutiva, né? Que conquistou o mundo através de suas ideias, influenciando o Brasil, e a colocar a sua frase em ordem e progresso, por exemplo, na bandeira nacional. Isso foi através do estudo do escrito de Comte. Isso tem um motivo, não vou explicar aqui no livro de teologia, né? Mas na página 91, aí, no seu material, essa visão entulhou a interpretação da Bíblia e encheu de materialismo racional e cético os maiores eruditos teológicos, né, que se trancaram debaixo desse positivismo e rejeitaram quase totalmente a iluminação divina, tá, para compreender e interpretar a palavra de Deus. Então, a iluminação divina, né, de acordo com as regrinhas que nós vimos ali, é que nos dá a interpretação correta. E usou-se o racionalismo, usou-se o ceticismo, foi entrando, né, porque o racionalismo às vezes entra em choque, aí a pessoa fica cética e começa a descrer, e aí foi entulhando e foi danificando os nossos teólogos aí, e foi uma debandada geral. Tá? Foi daí que surgiu esse criticismo, esse crítico textual como ciência, né? Mais importante que o subjetivismo divino, porque as coisas de Deus são subjetivas, não se pode provar. Né? E o criticismo é parte de critérios científicos, né? E os homens tendem a acreditar mais na ciência que em Deus, né? Só os espirituais é que entendem a diferença. Os adeptos dessa visão não adotam a dependência de Deus e, ao contrário, defendem que o conhecimento com base de sucesso em todos os sentidos da vida, revelando assim uma tendência gnóstica, tá? É um gnosticismo na prática, e isso está nos escritos de Comte também, que eu nem recomendo, né, principalmente para cristãos principiantes. Tá? Princípios da palavra. A leitura da palavra do Senhor com obediência, né, às mesmas palavras deve-se observar, além de outros, os seguintes princípios. Primeiro, Deus é verdadeiro e o homem mentiroso. Romanos 3:4 fala sempre: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então, nós sabemos que a verdade está do lado de Deus, Deus é verdadeiro. Por mais honesto e justo que o homem e a mulher sejam, sempre estão em desvantagem diante da santidade, justiça, retidão de Deus. E, ao mesmo tempo, dependendo da sua graça para se consertar, né, com ele e receber a sua salvação. Item 2. A palavra vem diretamente de Deus. Primeiro, Deus verdadeiro, o homem mentiroso. Segundo, a palavra vem diretamente de Deus. Lucas 4:4, lá está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra direta de Deus para cada pessoa. Tá? Terceiro, a palavra de Deus é preservada por ele, como nós vimos aí em 1 Crônicas, né? Que Deus guarda a sua palavra. 4, os mandamentos de Deus são eternos. Tá? A palavra do Senhor permanece para sempre, mas as doutrinas elaboradas pelos homens, né, pelos críticos, pelos céticos, são passageiros, né, e isso vai
acabar de alguma forma. Hoje é comum as pessoas criarem doutrinas e as aplicar aos crentes, mas essa não é a vontade de Deus, né? Já temos muitos casos, não vou dar exemplo aqui, porque não é cabível agora no momento, tá? Na página 93, no número 5, a palavra do Senhor é segura e firme, né? Seguros são todos os seus mandamentos, lá no Salmo 111, versículo 1 ao 8, fala da segurança, que é a palavra vinda diretamente de Deus. 6, a palavra de Deus permanece no céu, né? Salmo 119, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, é uma palavra permanente, eterna, firme. Número 7, a palavra de Deus tem valor contínuo, né? Não é valor temporário, tem valor contínuo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tá? Verso 8, a palavra é toda inspirada por Deus, conforme nós vimos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá? Então, essa é a palavra de Deus. No item 9, não se pode aumentar nem diminuir, ou muito menos tirar palavra ou impor opinião particular sobre ela. Nós já falamos sobre isso, não pode aumentar, não pode diminuir, não pode tirar, não pode colocar nada, né? Tem 3 objeções na palavra, tem 3 advertências na palavra, uma lá em Moisés, outra lá em Provérbios, outra lá em Apocalipse, acerca de tirar ou de colocar qualquer coisa na palavra. 10, a palavra de Deus deve ser conferida, tá? Como os bereanos, como eu já citei lá para vocês lá, né? Conferir a palavra para evitar erro de pessoas, né? Porque a palavra é verdadeira, mas as pessoas podem errar. 11, a palavra gera certeza no coração, conforme Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nela dia e noite, então farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Esse é o conselho de Deus, tá? A palavra gera em nós certeza, convicção. É necessário permanecer nela, porque não é só receber, ela tem que continuar nela, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade que liberta depende dessa permanência que nós temos que ter com Deus. 13, a palavra de Deus é pura, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a sua alma, tá? O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Então, a palavra de Deus é pura, é perfeita e refrigera a alma, tá? 14, a palavra cumpre a sua missão. A minha palavra fará o que me apraz. Né? Ela não volta vazia, ela vai cumprir a sua missão, tá? Em todos os casos. 15, não se deve falsificar a palavra, que é diferente de omitir, né? De acrescentar. É pegar e alterar, modificar, né? Conforme o interesse ou a crença ou que a pessoa acredita, tá? 16, devemos obedecer a palavra de Deus. Isso resume quase todos os outros lá, né? Ser de cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ok? Vamos terminar aqui por hoje, né? Que Deus abençoe. Nós terminamos no capítulo 10. Próxima aula, que vai ser a última, nós vamos para o capítulo 11. Que Deus te abençoe abundantemente em Jesus. Amém.